clica lá no avião e no coraçãozinho, por favor, galera. Isso aí. O nosso tema hoje será ansiedade, o mal do século, né? Quem puder aí ir clicando no coração, disparando o aviãozinho aí para compartilhar, para convidar pessoas. Isso. E hoje vai ser um momento assim de muita importância para muitas pessoas, né? Não Com só para certeza. nós que estamos aqui presentes, mas para todo mundo que precisa, né? Então, nós vamos começar o nosso bate-papo aqui com a Seduc, ok? Então, vamos lá, Isabela, vamos Talvez. falar um pouquinho aqui sobre o que a gente vem fazendo, o trabalho que nós estamos fazendo há alguns dias, né? Algumas semanas. Hoje é a nossa quinta live, né? Durante essa semana, a equipe da Seduc conversou muito como as pessoas têm reagido, né, às nossas lives a cada semana. A gente vem conversando sobre isso, né? E estamos assim colhendo testemunhos Sim. incríveis. Como essas lives estão ajudando as pessoas, né, nesse momento, né? Como as pessoas vêm reagindo de forma positiva, né? E aí, na semana passada, nós abordamos aqui o tema de inteligência emocional, né, com o Alexandre, né? O Alexandre Manhães tratou esse tema com muita precisão, né? Hoje nós vamos trazer também um assunto de extrema relevância, né, considerado o mal do século, que é falar sobre a ansiedade. Então, assim, segundo a OMS, né, cerca de 250 milhões de pessoas no mundo, incluindo milhões de brasileiros, sofrem por ansiedade, né? Uma inquietação, uma tensão, uma angústia, uma agitação desproporcional, né? E isso pode representar uma doença psiquiátrica. Será que este número aí na quarentena aumentou? Ah, com certeza sim. Eu acho que sim. Então, assim, outra vertente é observar se há lado positivo nessa ansiedade, né? Afinal, isso é um sentimento que pertence a qualquer ser humano, né? Todos nós só temos um pouquinho de ansiedade. E para esta conversa e aprendizado coletivo, né, nós estamos convidando você, Isabela Borborema, né, profissional psicóloga, né, coaching. Temos muita coisa aqui a trocar hoje com experiências e com muito cuidado nós vamos abordar, né, nesse momento que assola tanta gente, né, esse momento de pandemia com consequências assim super indesejáveis. Então, Isabela, seja muito bem-vinda aqui na Obrigada. Seduc. Esse canal agora é todo seu. Eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Isabela Borborema, como é a sua trajetória profissional, o que você faz hoje, tá bom? Canal aberto para você. Seja bem-vinda. Tá ótimo, obrigada. Bom, para quem não me conhece, para algumas pessoas aí que não me conhecem, prazer, sou Isabela. Eu sou psicóloga, me formei no ano de 2012 em psicologia e quando eu me formei eu já atuava na área de RH. Então, assim que terminou a faculdade, eu me especializei na área de recursos humanos, fiz o MBA em gestão de pessoas e atuo hoje na área de desenvolvimento humano e organizacional, na área de treinamento e desenvolvimento, no Kinoplex que eu atuo. E o meu foco principal é o desenvolvimento de pessoas, né? Eu fiz o processo ano passado, a formação de coaching, eu sou coach também, eu atuo com um coach voltado para o autoconhecimento. E hoje a minha área é essa, desenvolvimento de pessoas. Sou apaixonada por pessoas, pelo contato. Sou comunicadora, então se eu falar demais, você me chama. Meus amigos Nós só sabem, temos eu 40 adoro minutos de live, falar. hein, Isabela? Sim. Olha as estratégias de um ansioso. Eu já estou com o relógio aqui, já fiz o meu mapa mental. A gente vai falar sobre ansiedade. Eu vou contar a minha estratégia e o meu depoimento, porque além de ser psicóloga e conhecer o lado do terapeuta, eu conheço o lado do paciente, porque eu já tive síndrome do pânico. Então, essa oportunidade, eu agradeço o convite de compartilhar conhecimento, de compartilhar minha vivência também, porque eu posso ajudar as pessoas não só como psicóloga, mas também como uma paciente que já teve síndrome do pânico, convive com ansiedade e sabe lidar com isso. Então,
para mim é uma honra enorme e uma felicidade gigantesca ter esse canal aberto para outras pessoas poderem falar e entender melhor sobre a ansiedade. Ai, que bom, Isabela, muito bom. Assim, nós sabemos assim que muitas pessoas naturalmente já sofrem por esse mal de ansiedade, né? Outras vêm passando assim por algumas experiências extremas, né? Visto inúmeras incertezas e o medo de muitos cenários, incluindo até a própria pandemia, né? Essa questão Sim. dessa pandemia aí, os efeitos colaterais que ela vem trazendo para as pessoas, né? É importante a gente entender desde o início esses conceitos sobre ansiedade, porque às vezes as pessoas até pensam que a ansiedade se confunde com transtorno de ansiedade. A ansiedade ela pode virar uma pandemia, sim, uma patologia, Uma sim, patologia. se as pessoas não se cuidarem, né? Se as pessoas não buscarem ajuda a tempo, ela pode virar uma patologia. Entendi. Então, nesse momento, diante dos conceitos de ansiedade, ser ansioso é bom ou é ruim, né? Quais as características que retratam este sentimento de ansiedade, né? Quando devemos buscar uma ajuda profissional, como psiquiatra, psicólogo, neurologistas? Fala isso aí pra gente, Isabela. Para começar, a gente precisa entender o que é a ansiedade. Muita gente acha que a ansiedade é uma coisa ruim e pensa sempre no lado negativo. Na verdade, a ansiedade, ela em si, ela não é ruim. Todos nós temos ansiedade, é um mecanismo de defesa nosso, de sobrevivência, de adaptação. A ansiedade, ela surge para preservar a nossa sobrevivência. Isso vem desde quando surgiu a época do Homem das Cavernas, que tinha que caçar e tinha que proteger sua família, alimentar e sair para caçar e se defender dos perigos que existiam. Então, a ansiedade, ela surge como um alerta de perigo para que a gente interprete aquele perigo e crie estratégias para sobreviver e para avançar e passar naquele perigo. Então, um exemplo para a gente compreender se a ansiedade ela é boa ou ela é ruim. Por exemplo, duas pessoas pegam um elevador, estão subindo e o elevador para de funcionar. Uma dessas pessoas começa a sentir palpitação, o coração fica acelerado, a boca seca, e ele já identifica que existe um perigo. O elevador pode despencar? Pode acontecer. Ele está em risco de acontecer alguma situação de morte. Então, ele precisa agir. O corpo dele começa a se preparar para aquilo, para ele agir, ou lutar, ou fugir, que a gente chama de mecanismo de luta e fuga. Então, ele vai sentir todos os sintomas no corpo físico para se preparar para agir. Então, ele vai pegar o celular, se estiver escuro, vai ligar a luz, ele vai apertar o botão da emergência para poder acionar o alarme e verificarem que está com problema no elevador. Enquanto essa pessoa sente os sintomas da ansiedade, interpretou, criou estratégias e agiu, a outra pessoa está caída no chão, passando mal. Ela fica num looping de pensamento negativo, perigo, sintoma. Sente no corpo. E quanto mais ela sente no corpo, mais ela pensa. Quanto mais ela pensa, o sintoma vai ficando mais forte. Então, isso vai girando e ela não consegue travar e parar e interpretar que aquilo não necessariamente é um perigo tão grande que ela precisa agir. Então, a ansiedade, ela não necessariamente ela é ruim. Isso é importante a gente compreender. É um relacionamento. Eu sempre converso muito isso com as pessoas, que a ansiedade é um relacionamento. Ela tá ali para te alertar dos perigos e você vai interpretar esse perigo e vai agir. Então, todo mundo tem ansiedade, é normal. E quando ela funciona do jeito que ela tem que ser, a gente considera ela boa. Quando a gente não sabe se relacionar com ela, a gente considera ela ruim, como o caso do elevador. As mesmas pessoas no elevador, a mesma situação, cada uma reagiu de forma diferente, mesmo as duas enfrentando uma situação de ansiedade. Eu, por exemplo, posso dar um exemplo meu. Chegando próximo da live, eu comecei a ficar ansiosa. Lógico, eu quero compartilhar com vocês o máximo que eu tenho de conhecimento. Quero que vocês aproveitem, absorvam e que seja gratificante para vocês e que abençoe a vida de vocês esse conhecimento que a gente vai conversar. 15 minutos antes, meu coração estava disparado. Aí minha ansiedade, calma, estou ansiosa, porque eu tô. Aí eu começo a interpretar. Então é um relacionamento que a gente tem com a ansiedade. Ela nem sempre é ruim. Ela é ruim quando
para a gente, paralisa. A gente fica nesse looping de pensamento negativo, coisa ruim, sentimento, sintoma físico, emocional, comportamental, e a gente não age, a gente paralisa e atrapalha a nossa vida em todas as áreas, profissional, relacionamento, social. Nesses casos em que a gente percebe um prejuízo da nossa vida, em qualquer área ou em todas as áreas, a gente precisa buscar ajuda, porque existem profissionais capacitados para isso, porque dependendo do grau, já virou uma patologia, já virou uma doença, porque a ansiedade ela não é doença. A doença são quando a gente não tem esse relacionamento saudável com a ansiedade, prejudica a nossa vida, vira uma patologia, e nós temos inúmeras patologias, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, todas elas estão dentro da ansiedade, quando ela é patológica. A ansiedade em si não é uma doença. Perfeito, Isabela, Uma perfeito. coisa que eu esqueci de te falar, necessitando de procurar ajuda, quais são esses profissionais? Psicólogo e o psiquiatra. O psicólogo vai tratar na terapia a causa e o psiquiatra vai tratar os sintomas quando existe necessidade de reduzir o sintoma para que o paciente responda à terapia, porque na terapia em si, com o psicólogo, a gente trata a causa do transtorno, da doença. Perfeito, Isabela. Pessoas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só deixar Sim. aí que a Isabela vai responder. Eu preparei algumas para ela, claro, né? Porque a gente gosta de seguir um roteiro, a gente gosta de preparar algumas perguntas com antecedência, mas quem quiser fazer algumas perguntas, sintam-se Fique à à vontade. vontade aqui na live da Seduc, né? Bom, imagina que há algumas horas você estará prestes a realizar um sonho, né? Ou ter um compromisso assim de suma importância, enquanto você se observa no espelho, se arruma, o coração dispara, né? Aquela coisa, as pernas bambeiam, a gente começa a suar e daqui a pouco bate aquele nervosismo, a gente pensa que vai para frente, e trava, né? Aí trava tudo e a gente não consegue fazer nada, não consegue ter a nossa autonomia, fica travada, prejudicada, às vezes com tarefas tão simples, né? E aí começa a tomar proporções complexas. Ao sair de casa, vira um martírio. E aí entra, às vezes, a síndrome do pânico, como você Sim. falou, né? Que algumas pessoas desenvolvem a síndrome do pânico e aí ficam com muito medo, né? O medo faz parte de um processo aí dessa ansiedade, né? O medo é presente para quem é ansioso, né? E aí, no prazo, vira uma missão impossível. Né? Convites rodeiam-se de desculpas, aí começa a dar desculpa daqui, estou passando mal, né? Sim. Hoje não vai dar para eu comparecer, a pessoa já fica com aquilo abalado, né? Os lápis, morde lápis, morde a tampinha da caneta, né? E aí, neste cenário, a gente começa a ter aí indícios de ansiedade fora do controle, né? Aquela que toma proporções virando já uma patologia. Então, como essa inquietação e essa agitação fora dos eixos, né, impactam a saúde? O que pode ser feito para apaziguar essas crises? As pessoas necessariamente precisam entrar em medicamentos e com psicoterapias também? Então, vou fazer uma metáfora para vocês sobre a ansiedade. A gente pode considerar ela um sistema de alarme. Por exemplo, digamos que eu coloquei um sistema de alarme na minha casa e a intenção é que o alarme dispare quando eu esteja em perigo, quando minha casa estiver para ser invadida, assaltada. A finalidade é essa. Então, se o meu alarme acionar quando alguém tentar invadir minha casa, ok, minha ansiedade funcionou de forma correta, porque ela me alertou de um perigo para eu criar estratégias para minha sobrevivência. Eu vou lutar ou eu vou fugir. Quando a ansiedade ela é desproporcional, é como se fosse um sistema de alarme desajustado. Todo mundo tem esse sistema de alarme, e nessa metáfora, todas as casas têm. Porém, quando ela está muito sensível, ela está desajustada, um gato passeando no meu muro pode acionar o alarme, porque ele está tão sensível que detecta perigo onde não tem. Então,
toda hora vai ser acionado o alarme, toda hora vai acionar porque está sensível demais. Então, esse ajuste do nosso alarme, nessa metáfora, que é a nossa ansiedade, isso é feito com terapia e um acompanhamento do psiquiatra quando há necessidade. Isso vai ser avaliado pelo psiquiatra e pelo psicólogo juntos. É uma parceria, porque a gente trata na terapia a causa, mas o sintoma, quando está muito forte no corpo, sintomas comportamentais, emocionais, físicos. Tem pessoas que estão com um sintoma tão grande que não consegue sair de casa. Então, quando está muito sensível esse alarme, a gente precisa entrar com medicação para diminuir um pouco essa sensibilidade, voltar um pouco ao normal, para a gente conseguir um retorno do paciente durante a terapia. Então, não necessariamente todos vão tomar, depende dessa sensibilidade de cada um, que a gente verifica isso junto com o psiquiatra, o psicólogo e o psiquiatra. Mas é importante a gente lembrar que não precisamos chegar a esse ponto. É importante a gente conhecer o nosso corpo, conhecer os nossos pensamentos, os nossos sintomas. Por exemplo, comigo, eu sei que eu estou ansiosa, que os sintomas que mais acontecem comigo, dor de barriga e dor no peito. São os principais sintomas meus. Mas tem pessoas que é insônia, tem pessoas que é dor de cabeça. Tem pessoas que ficam com medo, sintomas emocionais, medo de fracassar. Não é um sintoma necessariamente físico, mas entra para o sintoma emocional. Medo de ser julgado, medo de fracassar. Tem pessoas que são comportamentos, eu até anotei aqui, deixei para eu não esquecer todos os sintomas, comportamentos de irritabilidade. Existe uma gama de sintomas muito grandes. É importante a gente observá-los, observar na gente, para ver se o nosso sistema está extremamente sensível para buscar uma ajuda. E também não precisa chegar a esse ponto. A gente pode buscar ajuda quando não vira uma patologia, quando ainda não é uma doença, a gente pode recorrer a outras coisas além da terapia. Por exemplo, autoconhecimento, um processo de autoconhecimento para você entender suas emoções, entender seus pensamentos, identificar seus pontos fortes, os seus pontos a desenvolver. Atividade física é outra coisa muito importante, que libera endorfina, traz sensação de prazer e bem-estar para o nosso corpo. Então, como nós somos um sistema, nós somos um todo, nós somos corpo e mente juntos, somos integrados. Então, precisa caminhar. Não é tratar só a mente, também tratar o corpo, atividade física, alimentação. Uma das coisas que eu postei esses dias sobre a alimentação, muitas pessoas não sabem que cafeína, café, chocolate, para quem está com ansiedade, é ruim, porque são estimulantes. A ansiedade já deixa a pessoa agitada, os pensamentos muito acelerados, falta de ar, taquicardia. Se toma um café, um chocolate, um refrigerante, coisas que possuem cafeína que estimula, isso vai aumentar a sensibilidade do nosso alarme, da nossa ansiedade. Então, é importante saber também os alimentos que ajudam a acalmar. Por exemplo, banana. Banana é ótimo para deixar a gente mais tranquilo. Um chazinho de camomila. Chá preto já não pode. O chá preto, ele já acelera, ele já é um estimulante. Então, se o seu sistema de alarme não está tão sensível assim, você não precisa buscar uma terapia e nem buscar uma ajuda com um psiquiatra, existem outras coisas que você pode fazer, exercício de respiração, meditação, que vai ajudar a reduzir e a manejar e ter um bom relacionamento com a sua ansiedade. Perfeito, Isabela. Tem uma pergunta aqui do nosso público, da Sandra. Ela disse que ela teve Covid-19 e depois ela já se recuperou, tá? Ela já tá bem. Só que aí ela começou a ficar, após o Covid, ela ficou com insônia e palpitações. Isso é sinônimo de ansiedade? Sim, porque o sistema de alarme dela é a preocupação que ela tem de passar para alguém de novo, de ter. Isso é normal. A ansiedade aparece quando a gente está em perigo. Então, mostra todas as possibilidades negativas, todos os cenários negativos que existem. E cabe a nós interpretar esses sinais, esses pensamentos que vão vir, para identificar se realmente é justificável ou não.
Então, pode ser, isso é normal de uma situação que a gente está em pandemia, em crise, medo, insegurança, incerteza. Então, nesses casos, a ansiedade realmente vai aparecer com mais frequência, mas é importante a gente saber se relacionar com a nossa ansiedade para que ela não se torne uma patologia. Perfeito. O Emerson também tem uma pergunta para você. Ele disse que ele não consegue dormir direito. Ele tem medo de perder a hora para o trabalho. O que que você pode ajudar a nível de conselhos? Sim, tá vendo? Essa é perfeita essa colocação. Qual é a nossa preocupação na nossa mente? O que que a nossa mente pensa? Eu posso chegar atrasada, eu posso perder o meu emprego. A nossa mente começa a pensar em várias coisas negativas. E isso é normal, porque vai mostrar pra gente todo o cenário ruim, para a gente interpretar esse cenário e criar um plano de ação e criar metas. Então, a ansiedade funciona para isso. Não é para a gente paralisar. Então, o que a gente precisa aprender a fazer? Lidar com a nossa mente, é criar um relacionamento, é falar, ok, eu estou ansioso, isso é minha ansiedade querendo mostrar para mim que é importante eu chegar no horário, isso é perfeito. O que eu vou fazer agora? Criar planos e estratégias para que eu consiga chegar no horário. Isso quer dizer o quê? Botar o alarme para tocar. Ah, mas o alarme pode não tocar. Bota um segundo alarme, um alarme de segurança. Eu, por exemplo, tenho, porque já aconteceu do meu celular não tocar. Então, eu tenho o alarme 1 e 2, 10 minutos depois toca, que é um alarme de segurança, para eu não me atrasar. Então, e vai começando a criar, estabelecer planos de ação e estratégias para aquilo. Outra coisa que é muito importante, higiene do sono. Antes de dormir, se a gente criar muitos estímulos, a nossa mente não descansa. Então, faz o que está ao seu alcance, coloca o despertador para tocar, bota um plano B, e tenta relaxar, porque senão a gente não vai ter aquele sono profundo, vai acordar cansado no dia seguinte. Então, para de mexer no celular algumas horas antes, televisão, nada que estimule muito a vista, café, nenhum tipo de bebida. Começa a se preparar para dormir e faça tudo o que tiver ao seu alcance para criar estratégias para conseguir acordar no horário. Espero que Perfeito. tenha ajudado. Perfeito. Quando a ansiedade, né, ela não é tratada, nós podemos ter marcas traumáticas na nossa vida, Uhum, né? Apesar da ansiedade ela ser essencial em alguns momentos, né? Ela pode se tornar nociva, sim. né? E esse isolamento social, ele está causando muitos estresses, né? Na casa das pessoas, com as famílias, as pessoas estão com medo do que pode acontecer, né? Nessa pós-pandemia, Sim, né, sofrendo antecipadamente. Entretanto, sabemos que existem oportunidades incríveis para a sim, família que, por conta da agitação, né, algumas não conseguem ter melhor a percepção e, consequentemente, acaba não colocando boas ações aí em prática, né? uhum, Principalmente nessa questão das relações, né? Desenvolver o afeto entre os seus que estão ali dentro da sua casa. Então, Isabela, como é que as pessoas, né, com este medo, com tantas incertezas, né, que oportunidades são essas, né? Como trabalhá-las, enfim, o que a psicologia rege como saudável, né, para uma situação como a que estamos passando hoje no mundo, nesse momento de pandemia? sim. Primeiro, a gente tem que entender que é normal. A gente vai ficar ansioso, porque são incertezas, são dúvidas, medos, inseguranças. Cada hora uma notícia diferente, cada hora é uma bomba, digamos assim, na política, na saúde, na economia. São muitas incertezas que nos cercam. Então, a nossa ansiedade, a nossa alarme vai ficar toda hora, ó, perigo, 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 perigo. Então, é normal, a gente não precisa se assustar e achar que não vai acontecer, essa ansiedade vai acontecer. O importante é você saber se relacionar com ela, identificar os perigos reais, o que realmente é de fato um perigo, o que não é, e aquilo que for, criar estratégias para conseguir lidar com aquela situação. Existe uma frase do Napoleon Hill que eu gosto muito dela, para mim ela é muito verdadeira, traz muito sentido, que é, eu até anotei aqui para não esquecer de falar que isso é muito importante. Cada adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente.
a gente sempre foca no negativo, porque a nossa ansiedade quer nos proteger. A nossa mente, na verdade, ela mostra sempre o negativo para nos proteger, para proteger a nossa sobrevivência. Então, aquilo ali é perigoso, vai ficar sempre na sua cabeça, mas a gente não pode abraçar esse sentimento. Ai, meu Deus, sentimento negativo, todo mundo vai pegar Covid-19, não tem vacina, e agora, ó vida, ó azar. Não, gente. O pensamento negativo, ele vai vir, vai. Não vou falar para vocês que não. O nosso pensamento não tem controle, vem à sua mente. Mas cabe a você escolher acolher e pegar para você esse pensamento negativo ou acolher um sentimento e um pensamento positivo. Sempre tem coisas boas, sempre tem motivos de gratidão. Sempre, eu digo assim, sempre, mesmo com toda a certeza do mundo. Um exemplo que eu vou dar para vocês, que é prático, que aconteceu na semana retrasada. Uma amiga minha comentou comigo, lamentando, triste, que gostaria muito de ensinar o filho dela a andar de bicicleta, mas infelizmente não estava podendo por conta do isolamento social, então não podia sair de casa para poder levar o filho para andar de bicicleta. E aí eu perguntei, mas só pode ser na rua? Você tem um terraço, você não poderia ensinar no terraço? É verdade. Aí nessa semana me surpreendi com um vídeo maravilhoso que o filho dela está andando de bicicleta. Gente, foca no positivo, no que você pode fazer. Não poderia ser do jeito que ela sonhou, de passar um final de semana, um sábado, domingo no parque, na área externa. Não pôde, mas ela pôde ensinar o filho dela a andar de bicicleta. Olha só quantas famílias podem ficar mais juntas, mais próximo, almoçar junto. Ah, eu nunca tenho tempo para fazer isso, nunca tenho tempo para fazer aquilo. Gente, agora tem. Agora vocês podem administrar o tempo e enxergar o lado positivo, focar e acolher os sentimentos positivos, porque sempre tem o que agradecer, sempre tem coisas boas para colher, não é só coisa ruim. O nosso cérebro quer mostrar pra gente as coisas ruins para nossa sobrevivência. Isso é bom, porque a gente sobrevive até hoje, na nossa evolução aconteceu por isso. Mas escolha acolher o positivo. A escolha é de cada um de nós. Perfeito. Nós temos aqui uma outra pergunta da Graça. Ela disse que a filha está muito ansiosa, sente dor no peito, falta de ar, vômitos. Ela não consegue dormir nenhuma noite, né? E tem noite que ela vai dormir com a mãe. Então, ela está perguntando aqui como ela pode ajudar. Com certeza isso já é um caso de ansiedade, mas não necessariamente é uma patologia. A gente tem que identificar através do autoconhecimento o que está acontecendo. O que ela está pensando? Está com medo de alguma coisa? Porque a ansiedade ela é excesso de futuro. Então, com certeza tem alguma coisa martelando na cabeça dela e ela tem que identificar o que é isso. Porque às vezes, gente, não é alguma coisa muito ruim, realmente. O nosso cérebro que interpretou de forma negativa aquilo. Às vezes o nosso medo nem é real. Então, pode ser que não tenha ainda uma patologia presente. Pode ser um mau relacionamento com a ansiedade. E isso é autoconhecimento, é diálogo, conversa para a gente identificar. Se tiver aumentando essa sensibilidade e tiver muitos prejuízos na vida social, na alimentação, enfim, se começar a ter muitos prejuízos, aí sim, procura a terapia, procura uma ajuda de especialista. Mas enquanto não estiver tão sensível, tão grave assim, busca identificar que pensamentos são esses quando se sente ansioso. Porque a ansiedade não é só o sintoma físico, emocional, comportamental. Pensou alguma coisa, veio alguma coisa na mente que o corpo respondeu. Que tipo de pensamento que está passando? É uma coisa para investigar através de conversa, autoconhecimento, enfim. Perfeito. Bom, vamos puxar um pouquinho para a minha sardinha, né? Para o lado da Vamos. educação, porque, né, tem muitos professores aqui nessa nossa página da Seduc. Então, assim, Sim. o educador, também outros profissionais, né, vão precisar cumprir aí um plano de ação de retomada, né, ao Sim. presencial, né? E aí, mediante a tantas incertezas sobre estar ainda exposto ao vírus, né, procedimentos de higiene, de distância, Uhum. e até com o surgimento de algum
procedimento ou diretriz. Como lidar com essa ansiedade pós-pandemia, que para alguns pode ser um pós-trauma? Sim. A gente tem a oportunidade de abraçar a ansiedade como uma força propulsora. Vai vir os pensamentos, vai vir, ai meu Deus, e aí, como que vai ser no pós-pandemia? Como que vai ser? E se eu tiver que fazer isso, tiver que fazer assado? Vai vir várias coisas na cabeça da gente. Então é um momento que a gente tem de nos prepararmos. Quando vier as dúvidas, as incertezas, as inseguranças, avalia. Avalia se é algo real, se é algo imaginário, porque às vezes o perigo não é tão grande quanto a gente pensa. Muitas vezes até, na maioria das vezes, não é. Então precisamos nos preparar para esse cenário. Não espera acontecer, não espera sair na televisão, acabou a quarentena, todo mundo pode voltar ao normal. E agora o que eu faço? Não precisa ser assim. Ajuda a reduzir a ansiedade quando a gente começa a se preparar. Não, existe uma possibilidade, um pós-pandemia, pós-quarentena, como que vai ser essa realidade? E focar no que está ao nosso alcance. Se vai ser questão de higienização, se vai ser questão de isolamento no sentido de não aglomerar os alunos, foca no que está no seu alcance, porque tem coisas que a gente não vai poder controlar. Eu não vou poder controlar a reação do outro, mas eu posso controlar a minha. Eu não posso controlar o pensamento e a atitude do outro, mas eu posso controlar a minha. Então, foca no que está ao seu alcance. O que você puder fazer, você vai fazer. E descansa, que as coisas vão fluir, vão acontecer. Perfeito, Isabela. Quando nós ajudamos o próximo, nos sentimos menos impotentes, né? Além da gente realizar, né? Exercitar a nossa empatia, que é fundamental hoje nas relações. Dessa forma, a gente minimiza um pouco as nossas angústias, né? A gente retira da nossa mente, se contagia ou é contagiado, espalhando e renovando esperança, né, entre nós. Como a psicologia positiva pode ajudar nesse processo de mudança, de mindset, né? O que inclui o melhor trato com essa ansiedade? Quando a gente tem um relacionamento bom com a ansiedade, porque a ansiedade, de fato, ela não é ruim. Não é uma doença, não é um monstro, um bicho de 7 cabeças, não. Ela vai mostrar, olha, tá, pode acontecer isso, isso, isso. Então, você analisa os perigos, você se prepara para lutar, fugir, que a gente chama desse mecanismo de luta e fuga, e você responde àquela situação. Então, a gente tem que utilizar a ansiedade ao nosso favor. Ela vai mostrar todas as possibilidades negativas para a gente e a gente vai focar no positivo. Isso é um mindset de crescimento. O mindset é mentalidade. O mindset é como nós enfrentamos, encaramos e interpretamos as situações, a vida, as adversidades. Quando existem dois mindsets, um de crescimento e o fixo. O mindset fixo, ele acredita que não existe possibilidade de mudança, de crescimento, de desenvolvimento. Se eu nasci com esse talento, eu tenho esse talento, eu não posso melhorar. Se aconteceu um fato comigo, eu não posso fazer nada, o fato aconteceu, ponto, eu não tenho ação sobre ele. O mindset de crescimento é o contrário. Ele acredita que a gente sempre pode crescer, a gente pode melhorar, podemos adquirir habilidades, podemos treinar, podemos aprender com toda situação. Qualquer situação, eu sempre falo isso, nada é em vão. Se não for uma bênção, é uma lição. Você não vai sair de mão vazia. Se não foi uma bênção, você vai aprender alguma coisa, você vai sair de mão cheia. Se você tiver com um mindset de crescimento e pensar que sempre existe possibilidade de você aprender, de você evoluir, de você crescer, você vai usar a ansiedade ao seu favor, porque ela vai indicar para você os perigos e você vai criar estratégias para poder corresponder àquele desafio, àquela dificuldade. Ao contrário, o mindset fixo, ele vai paralisar. Ele vai ver a ansiedade como algo negativo e como se ele não pudesse fazer nada diante daquilo e acaba sendo refém e se entrega sem mesmo tentar lutar ou fugir, que é o nosso mecanismo de luta e fuga. Perfeito, Isabela. Com o passar do tempo, né, algumas terminologias passaram a fazer parte do nosso cotidiano.
né? E isso a cada dia a gente tem vários relatos de dificuldades emocionais, de falta de controle de emoções, né? Para lidar com esse mundo contemporâneo. Como uma pessoa extremamente ansiosa pode fazer para diminuir as potencialidades, né? No caso destas emoções diminuindo, suas crenças limitantes, seus autossabotadores, né? E conseguir ser capaz de acalmar a sua mente, ter saúde mental, transcender para a sua plenitude. Sim. Posso responder essa pergunta com uma palavra: autoconhecimento. Se não for, lógico, uma patologia, se não existir uma doença e realmente precisar de especialistas, de psicólogo e psiquiatra, dependendo do caso, se não for isso, se for uma ansiedade desajustada, em que não existe ainda uma doença presente, autoconhecimento é a chave. É você identificar os seus pensamentos, conhecer o seu corpo, conhecer os seus sintomas, que tem sintomas que eu já comentei que aparecem mais na pessoa, é mais recorrente. Então você já liga o sinal vermelho. Nossa, eu tô sentindo isso? Normalmente eu sinto isso quando estou ansioso. Então, será que eu estou ansioso? É se questionar, é ter uma conversa interna, um diálogo com você mesmo. Então, o autoconhecimento ajuda muito a gente ter um relacionamento bom com a ansiedade, a interpretar nossas emoções, a não reagir. Ao contrário, a gente tem que agir. Não é reagir ao que a gente está sentindo. Bateu, levou. Levei um tapa, vou dar de novo. Não, por que ele me bateu? Eu necessariamente preciso bater. O que eu senti? São esses questionamentos que você precisa fazer para você escolher como você age. Então, ajuda nos sabotadores do autoconhecimento, saber o que acontece, aonde que eu me auto-saboto, aonde que está minha autoestima nisso tudo. Tudo isso envolve autoconhecimento e que você consegue adquirir isso de diversas formas possíveis. Uma delas é a terapia, outra é o processo de coaching também, que ajuda muito no processo de autoconhecimento. Então, se não houver uma patologia presente, se conheça. É a melhor forma de você ter um relacionamento com a sua ansiedade e com você mesmo e ter qualidade de vida e saúde mental. Perfeito, Isabela. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa aqui na nossa live, Fernanda. Ela Sim. pergunta: o planejamento de ações, né, ajudaria a controlar a ansiedade neste momento pós-pandemia? Ou, pelo contrário, ele aumentaria essa ansiedade? Excelente pergunta, Fê. Um beijo, uma amiga minha. Perfeito. O planejamento é ótimo para a gente saber onde queremos chegar. Então, a gente precisa definir as nossas metas. Se eu tenho um relacionamento bom com a minha ansiedade, eu me conheço, identifico os meus sintomas e sei quando a ansiedade está aparecendo e está ficando muito sensível e desajustada. Se eu me conheço, o planejamento vai ajudar. Mas se eu não tenho um bom relacionamento com a minha ansiedade, sou muito ansiosa, é aquele looping. Quanto mais eu me organizo, mais eu penso. E se eu me desorganizar? E se acontecer alguma coisa fora do meu controle? Não, mas eu não vou conseguir dar conta. E é uma enxurrada de pensamentos negativos. Aí é pensamento, sintoma emocional, físico, comportamental. E você fica nesse looping. Você pensa, você sente. Você pensa, você sente. Se o seu relacionamento com a ansiedade é bom, vai funcionar, vai ser maravilhoso, você vai conseguir atingir seus objetivos, vai gerenciar seu tempo, você vai ter produtividade. Se o seu relacionamento não estiver bom, vai te prejudicar. Então, primeiro, identifica como você lida com a ansiedade, identifica isso através do autoconhecimento, através de informação. Essa live é ótima e perfeita, porque muitas pessoas existe preconceito, existe preconceito, então é importante ter essa oportunidade de conversar sobre esse tema, que é algo muito profundo, muito importante, ainda mais no momento que a gente vive. Se a sua ansiedade estiver boa, o relacionamento estiver bom, vai funcionar muito. Se não tiver, primeiro invista no relacionamento com a ansiedade, se sinta bem, aí depois começa o planejamento. Perfeito, Isabela. E para a gente finalizar, da gente finalizar aí na nossa última Acabei de olhar o pergunta que eu tenho relógio. para você, e eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta a fazer, aproveita que já está quase estourando o nosso tempo, Sim. né? Nós teremos uma live semana que vem
sobre educação, né? Falaremos sobre aprendizagem lúdica, né? Vamos atender um pouco aí de como brincar, como jogar com seus filhos em casa, como tornar esse momento de pandemia lúdico, né? Como tornar esse momento de pandemia um pouco também feliz dentro das suas casas, né? Então, semana que vem teremos aqui como nossa palestrante a Paty Fontes, falando de aprendizagem lúdica. Então, não percam, acompanhem as nossas redes sociais, fiquem ligados aí na nossa página, que a Seduc também está vindo com novidades por aí ainda essa semana. E vai ser um prazer receber a Isabela aqui mais uma vez, né? A gente vai marcar aí uma próxima, porque esse tema ansiedade é muito extenso, né? E tem outros temas também dentro da psicologia positiva, né? Que a gente também pode abordar por aqui e ajudar pessoas, porque a intenção da nossa live não é alcançar número de seguidores, e sim poder trocar experiências, ajudar pessoas a compartilhar momentos de conhecimento com as pessoas, né? Então, esse é o nosso maior objetivo. Bom, Isabela, eu vou para a última pergunta para você. Para vencer ou lidar melhor com essa ansiedade, é preciso ter foco, ter disciplina, né? Por favor, deixe aqui para todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, para que a felicidade, né, seja mais produtiva na vida das pessoas e para que a felicidade possa voltar a fazer parte dessas rotinas. Deixe as suas considerações. O que você deixa para essas pessoas hoje, nesse momento desafiador, poder alcançar um pouquinho dessa felicidade, dessa qualidade de vida, desse controle de emoções. Fala aí pra gente, deixa a sua dica. Gente, invista no relacionamento com a ansiedade de vocês. Faça as pazes com a ansiedade de vocês. Porque você não vai se livrar dela. É um mecanismo seu, todos nós temos, é um mecanismo de sobrevivência, de adaptação, e ela é boa. Então, se a gente já fica com medo, a gente já cria uma barreira e que a gente não consegue ter um bom relacionamento. É um relacionamento como se fosse com uma outra pessoa. Como, sabe quando você conhece alguém e a outra pessoa fala: ah, eu não conheço fulano não, mas fulano é assim, assim, assado. Então você já cria um conceito. Quando você encontra a pessoa, às vezes você não gosta dela. A ansiedade é mais ou menos assim, todo mundo fala que é ruim. Aí o dia que você percebe que tá ansioso, mas isso é ruim. Então, gente, invista no relacionamento com a ansiedade de vocês. Faça as pazes com ela. Através de autoconhecimento, você consegue isso com terapia, com processo de coaching. Informação, procure informação segura. Uma das formas mais fáceis de ajudar a lidar com a ansiedade são informações seguras de profissionais que possam te orientar a interpretar, a entender, compreender esse universo que às vezes é incompreendido. Coitado da ansiedade, tudo é culpa dela, mas não necessariamente é culpa dela. Como que a gente lida com ela? Porque a ansiedade não necessariamente ela é ruim, ela é boa. Então a gente pode ter um relacionamento bom com ela e utilizar ela a nosso favor como uma força propulsora para a gente buscar estratégias e a gente crescer e a gente sobreviver e evoluir. Tanto é que nós humanos, a raça humana, chegou onde chegou por conta da ansiedade. Então a gente precisa mudar esse olhar de vilã para ver que ela é nossa amiga. Se a gente tiver um bom relacionamento com ela, ela vai te ajudar. E aproveitando aqui a oportunidade de falar sobre relacionamento com ansiedade, todos vocês que não me seguem estão convidados a olhar lá minha página, me seguir, que na próxima semana eu vou lançar um desafio. Faça as pazes com a sua ansiedade. São 7 dias esse desafio, em que eu vou enviar material com conteúdo, informação, e não só informação não. A gente chama no processo de coaching, tirar a bunda da cadeira, a gente vai agir. A gente vai ter informação e vamos ter ferramentas técnicas para ajudar e dar esse pontapé inicial nesse relacionamento com a ansiedade de forma mais saudável. Porque as pessoas não têm informação, muitos têm medo, têm vergonha. Não vai ter isso agora. Vai ter um desafio do dia 8 ao dia 14 para a gente conseguir compreender melhor
a ansiedade e mudar o nosso relacionamento e a nossa forma de agir. Então, fiquem ligados, tá? No meu Instagram, que aí não tiver, isabela.borborema. Vou passar as informações a partir da semana que vem, do dia 8 ao dia 14. A gente vai estar juntos, de mão dadas, todo mundo fazendo as pazes, cada uma com a sua ansiedade, e vai melhorar o nosso relacionamento com ela. Perfeito. E eu também ainda deixo um desafio. Depois, quem quiser, entre em contato com a Seduc e coloque lá qual é o tema que você quer abordar, perfeito. né? Qual o tema que você gostaria que a Seduc abordasse aqui com vocês através de uma live? Né? A gente vai buscar profissionais, a gente vai trazer o tema aqui para poder atender a todos. Isabela, eu só tenho muita gratidão nesse momento, né? Muito obrigado por ter participado com essa troca de experiência incrível. Nossa, incrível, eu que te agradeço. Verdadeiramente incrível. Muito né? obrigada pelo convite. Foi muito boa as suas colocações. Foram várias dicas que, com certeza, muita gente aí, ó, tô vendo aí as pessoas comentarem que vão fazer as pazes com a sua ansiedade. Isso aí! Eu fiz a minha, é libertador, gente. Testemunha aqui. Fazer as pazes com a sua ansiedade. Foi muito bom, maravilhoso. Espero que todos tenham gostado. Né? Espero que nós conseguimos, né, assim, atingir bastante aí o coração de vocês, né? Um pouco dessa mente, desse equilíbrio emocional, né? E o que vocês passem de hoje por diante a realmente ter o autoconhecimento, né? Que isso é fundamental aí para esse controle da ansiedade. Muito obrigada, Isabela, e muito obrigada a todos que participaram aqui conosco. E, ó, a nossa live vai ficar gravadinha lá no nosso story, ok? Depois vai lá no nosso canal, no YouTube, tá bom? Quem não pôde assistir agora, pode assistir num outro momento e também compartilhar com outras pessoas, tá bom? Tá abençoado. Um beijo, gente. Obrigada a todos. Bom final de semana. Tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau. Salve.